Está no ar o programa Novo Tempo. Muita mensagem, informação e conteúdo voltado para a sua saúde, felicidade da sua família e relacionamento com Deus. Seja bem-vindo ao Novo Tempo. Fique com a gente. Olá, amigos. Que grande satisfação estarmos juntos no programa Novo Tempo. É sempre uma alegria quando nós estamos de volta aqui no programa e poder nos encontrar com você e estarmos juntos nessa sintonia. Paraíso 101.1. É sempre uma grande alegria estar com você. O nosso cordial bom dia ao nosso amigo ouvinte, nossos amigos espalhados aí em toda a região norte do estado do Ceará, nossos amigos de Sobral, nossos amigos das mais diversas igrejas, religiões, que amam a palavra de Deus e que nos acompanham no programa Novo Tempo e também no canal YouTube Novo Tempo Paraíso, que se comunicam conosco através também do WhatsApp 9336-4090. O nosso cordial bom dia também aos nossos amigos professores, professor Arnaldo Sá, professor Cristian Macedo. Bom dia, professor Cristian Macedo. Seja bem-vindo ao programa Novo Tempo. Olá, bom dia, professor Lindomar, bom dia, professor Arnaldo, bom dia, amados ouvintes da Rádio Paraíso, da Rádio Paraíso 101.1, amados ouvintes do programa Novo Tempo. É um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez, a mais um programa. E hoje, né, professores, estamos finalizando aqui o nosso seminário do Apocalipse. Então, realmente um prazer imenso, uma honra muito grande estar participando desse último programa. E quero aproveitar desde já, convidá-lo a permanecer conosco até o fim do programa. E queria também mandar um forte abraço para os nossos ouvintes, aí, aqueles que nos acompanham, né, nas redes sociais, tanto no canal do YouTube como no Facebook. E aqueles que nos acompanham nas madrugadas. Que Deus abençoe vocês e que Deus nos conceda um dia maravilhoso e um excelente estudo. Muito bem, professor Cristian, muito bem mencionado. Nós estamos realmente na fase final do nosso seminário do Apocalipse. Nós estamos concluindo uma temporada que demorou aí um tempinho bom com o estudo do Apocalipse. Tivemos a temporada com o livro de Daniel, foi maravilhoso. Quem sabe em algum momento, agora na companhia destes mestres que estão aqui ao meu lado, e sabe, nós possamos em breve estar com uma temporada aí com o livro de Daniel. Mas nós estamos já na reta final da temporada do Apocalipse e para 2019 já estamos planejando, pensando aí na nossa nova temporada. Portanto, já fique aí preparado para nos acompanhar numa temporada que promete muito, com novos temas maravilhosos da palavra de Deus. Agora, professor Arnaldo, nosso bom dia, e logo após também você já pode orar conosco para agradecer a Deus por essa temporada maravilhosa em que estivemos juntos aqui meditando, estudando a palavra de Deus. Olá, amigos ouvintes do programa Novo Tempo, Rádio Paraíso, FM 101.1. É uma grande satisfação, uma grande honra tê-los todos como nossos ouvintes. Queremos agradecer a todos vocês pelo tempo que vocês escutaram esse programa, essa temporada dos nossos programas sobre o livro do Apocalipse. Agradecendo também ao nosso grande, bom e maravilhoso Deus pela oportunidade que nos deu de transmitir essas mensagens do Evangelho Eterno. Que todos, então, sejamos abençoados pelo nosso bom pastor, que é Jesus. Vamos curvar nossas frontes e fazemos agora uma breve oração para agradecer a Deus. Querido Deus e Pai, somos-te gratos por todas as tuas bênçãos, pelo cuidado que tiveste conosco, pela proteção que tu nos deste, e queremos te pedir também, Senhor, que tu abençoe os nossos amigos ouvintes e nos dê alento a todos nós
que estamos fazendo o programa, que estamos também escutando o programa, para, no ano que está começando, 2019, possamos ter uma inspiração especial do Teu Espírito Santo para trazermos mensagens maravilhosas que venham ao encontro das nossas necessidades, de todos nós. Muito obrigado por tudo e que Jesus abençoe a todos, pois te suplicamos em nome do Teu amado Filho, agora e sempre. Amém. Amém. Muito bem, estamos de volta no programa Novo Tempo, depois de uma oração inspirada através do nosso querido amigo, professor Arnaldo Sá. E agora, sob a inspiração divina, nós queremos dar continuidade ao tema do Seminário do Apocalipse. E hoje não poderia ser diferente, amigos professores e amigo ouvinte que nos acompanha nesse momento também. Não poderia ser diferente o tema com o qual iremos concluir esta temporada. O soar da sétima trombeta. O soar da sétima trombeta. Esse é o nosso tema de hoje, é o tema de encerramento dessa temporada. E, professor Arnaldo, quando o Apocalipse fala da sétima trombeta, é muito lógico, eu creio, que não existe uma sétima trombeta sem que tenha havido 6 trombetas anteriores. Então, certamente que o Apocalipse nos traça um perfil no contexto das 6 trombetas anteriores e que nos faz aí um pano de fundo e nos prepara para a sétima trombeta. Então, eu gostaria nesse momento que você fizesse só uma pequena abordagem desse pano de fundo das trombetas e nos fale agora especificamente no contexto da sétima trombeta, porque esse tema nos reporta para o tempo do fim, o tempo das mensagens dos 3 anjos que nós tanto estudamos já em temas anteriores. Mas agora vamos para a sétima trombeta. Muito bem, amigos ouvintes. Nós estamos aqui no período da sétima trombeta. As trombetas anteriores simbolizavam grandes eventos políticos e sociais do planeta. Esses eventos foram em programas anteriores abordados. E as trombetas sempre conclamam as pessoas a dar atenção a estes períodos cruciais da história da humanidade. Mas o clímax é a sétima trombeta. Abrindo a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 11, do versículo 15 em diante, nós encontramos a mensagem desta sétima trombeta. Diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A sétima trombeta, amigos, como está anunciado aqui, é o anúncio final de que Deus finalmente expulsou o grande inimigo da terra. Apocalipse 12, nós vemos Jesus e os anjos fiéis a Deus expulsando Satanás do céu. E ele caiu neste planeta com o intuito de matar, roubar e destruir. Agora nós estamos vendo a vitória final de Deus, Jesus e todos os anjos celestiais, quando finalmente expulsarão também o grande inimigo deste planeta. Aqui é o encerramento final da história da humanidade.
e todo o céu se regozijou. No versículo 16 está escrito: e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Que maravilha! Finalmente a oração de Cristo no Pai Nosso: que se faça a vontade do Pai, assim na terra como no céu, está se cumprindo. Porque finalmente o reino foi conquistado, o reino usurpado pelo inimigo no paraíso perdido, agora foi conquistado por Jesus. Na verdade, verso 18, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se lhes dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, verso 19, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Podemos até juntar agora nossas vozes em coro com esses anjos, com esses anciãos, dentro de um cenário maravilhoso em que se abre a arca do céu, a arca da aliança, mostrando que o sangue do Cordeiro que selou essa aliança, agora ele está selando para sempre o destino de paz da humanidade e a punição eterna para os ímpios. Aleluia, louvado seja Deus. Amém. Professor Arnaldo, só chamando a atenção aqui para um pequeno detalhe importante. Veja só, olhando para a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e dentro desse contexto em que nós estamos, no estudo da sétima trombeta, eu posso notar o seguinte: os 3 primeiros capítulos da Bíblia nos apresenta no princípio da humanidade, a origem da humanidade e como a humanidade caiu em pecado, como o ser humano se perdeu, se afastou de Deus, cometeu pecado, transgrediu a sua lei e foi condenado, e também foi expulso do paraíso. Então, os 3 primeiros capítulos da Bíblia abordam esse momento trágico da humanidade, quando após ser criado, ele desobedece a Deus, e em consequência disso, ele precisa sair do paraíso e viver uma vida de sofrimento, de caos e de morte. Mas também nos 3 últimos capítulos da Bíblia, nós encontramos exatamente o cumprimento da promessa de Deus feita lá nos primeiros 3 capítulos, quando agora Jesus cumpre a sua palavra e agora volta para redimir os seus filhos. Os 3 últimos capítulos das Escrituras, lá no Apocalipse, nos fala de redenção, nos fala de resgate, nos fala de um Deus de amor, que cumpre a sua palavra e a sua promessa, voltando para buscar os seus filhos, depois de um longo tempo de sofrimento, de afastamento. Mas, entre esses 6 capítulos, os 3 primeiros e os 6 últimos, nós vemos um Deus de amor, trabalhando, se sacrificando para salvar os seus filhos perdidos. E agora, nós estamos vivendo esse período da sétima trombeta, quando realmente Jesus está prestes a cumprir essa promessa. Estamos então vivenciando os últimos momentos da história desse planeta, da forma como ele está.
para receber Jesus, vindo com poder e grande glória. A restauração final de todas as coisas. É o que toda a humanidade está aguardando. Muito bem. Mas também nós precisamos olhar pelo outro lado, para que tenhamos uma noção, uma ideia de fato dessa realidade. Porque muito embora muitas pessoas pensem nesse Deus de amor, e realmente é um Deus de amor. Ele não é apenas um Deus de amor, ele é amor. Mas no seu amor infinito, eterno, Deus não pode passar a mão por cima do pecado e salvar aqueles que não desejam ser salvos. Portanto, também a volta de Jesus significa que para um segundo grupo de pessoas que não se atém a essa esperança, que não se atém à palavra de Deus e à sua promessa, eles sofrerão algumas circunstâncias também bem delicadas. E é sobre isso que eu chamo nesse momento o professor Christian Macedo para nos falar no contexto de Apocalipse, no capítulo 19, os versos aí 11 a 21 principalmente, você nos apresentar esse outro lado abordado na profecia, fazendo referência a esse período de tempo que antecede a 7ª trombeta, a volta de Jesus. Amados ouvintes, colegas, amigos que nos acompanham aí nas redes sociais, o capítulo 19 do livro do Apocalipse, ele faz menção direta à volta de Jesus. Se a gente pudesse tirar um capítulo na Bíblia, se nós pudéssemos tirar um capítulo na Bíblia que fala especificamente sobre a volta de Jesus do começo ao fim, e o que vai acontecer com esse desdobrar, tanto para os justos como para com aqueles que são tidos como ímpios por terem rejeitado o sacrifício de Jesus, o capítulo 19 de Apocalipse é esse capítulo. O capítulo 20 ele fala sobre o milênio, e os capítulos 21 e 22 o desdobrar da eternidade. Então, nos últimos 4 capítulos do Apocalipse, eles tratam dos últimos eventos a partir do retorno de Jesus Cristo à Terra. O capítulo 19, como eu bem mencionei, ele faz menção direta à volta de Jesus e o desdobrar desse retorno para com os justos e para com os ímpios. A partir daí, dessa visão do capítulo 19, nós vamos dividir o capítulo 19, que fala sobre a volta de Jesus, em duas ceias. Uma é chamada de a ceia das bodas do Cordeiro, como apresentada no versículo 9 do capítulo 19 de Apocalipse. Eu quero fazer menção a esta ceia. O versículo 9 diz assim: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. No versículo anterior, há um regozijo nos céus, tá? Por parte dos anjos, por parte dos 24 anciãos, por parte de toda a corte celestial, com o retorno de Jesus, e consequentemente para essas duas ceias que eu vou mencionar aqui rapidamente. O versículo 7 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os aços da justiça dos santos. Queridos, os versículos 7, 8 e 9 fazem menção à ceia das bodas do Cordeiro. Esta ceia do Cordeiro é o convite que é dado para aqueles que decidiram entregar a vida a Jesus Cristo e aceitaram como único Senhor e Salvador de suas vidas.
Então a ceia do Cordeiro é a ceia, é o banquete que Cristo há de ter com todos os justos. E quem são os justos? São aqueles que estão vestidos com linho finíssimos, com atos de justiça dos santos. Esses atos de justiça dos santos não é uma referência a uma justiça praticada, adquirida por boas obras dos santos, mas uma justiça atribuída, imputada por Deus, graças à obra meritória conquistada por Jesus Cristo ao vir esse mundo e morrer, viver e morrer em nosso lugar. Tá certo? Então esta é a primeira ceia, a ceia do Cordeiro, dos quais os justos hão de participar. A segunda ceia é a ceia de Deus, também conhecida como a ceia das aves. Nós podemos ler os versículos 15 a 17 e nós vamos ver com mais detalhes essa ceia. Versículo 15 diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, nesse momento, Deus há de manifestar a sua ira santa e justa, como nós bem mencionamos em outros programas. E como é que Deus manifesta esses atos de sua justiça santa e justa? O versículo 16 continua: tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, uma referência a Cristo. E o versículo 17 tem um desdobradiço, que diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Queridos, esta ceia de Deus, conhecida também como a ceia das aves, é um convite de Deus para os anjos para tratar especificamente da destruição dos ímpios, de todas as classes, de todas as nações, de todos os povos que decidiram abertamente rejeitar Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É por isso que o versículo 18, para finalizar essa primeira participação, diz assim: para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Queridos, esta é a ceia de Deus, ou a ceia das aves, onde Deus manifesta a sua ira santa e justa para com aqueles que rejeitaram a Cristo como Senhor e Salvador por ocasião do retorno de Jesus. Muito bem, nós vimos aí um pouco sobre essas duas bodas, a boda do Cordeiro e também da ceia das aves. E quando se fala em bodas, nós lembramos de casamento, de festa de casamento, e está mencionando aqui as bodas do Cordeiro. E para que haja um casamento é necessário também que haja não somente o noivo, mas que haja também a noiva. E no que se refere ao Apocalipse, isto logicamente é simbólico, não está dizendo que Jesus voltará à terra para se casar com uma mulher literal. Professor Arnaldo, então nos fale um pouco sobre o que realmente são essas bodas no que se refere à volta de Jesus, a esse encontro com essa noiva. Quem é a noiva de Cristo? Muito bem, meus queridos, para ver um casamento, para ver essas bodas maravilhosas das quais o irmão acabou de falar, irmão Christian, irmão Domar, é necessário que haja uma noiva. Nós sabemos que noiva, mulher, no livro do Apocalipse, as profecias bíblicas, se referem à Igreja de Deus. Especificamente aqui nos versículos 9 e 10 do capítulo 21 do Apocalipse, a noiva de Cristo é apresentada como uma cidade. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha,
e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Para abrigar seu povo, para abrigar sua igreja, que representa o seu povo, Jesus prometeu a cada um de nós que ele iria construir mansões nos céus. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para habitar comigo nestas mansões. Meus amados, esta é a noiva que está preparada para os filhos e filhas de Deus. A nova Jerusalém. Em Apocalipse 21, 1 e 2, está escrito: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, isto é, enfeitada como noiva, adornada para o seu esposo, o esposo que é Jesus. Pergunto agora aos nossos amigos ouvintes: vocês querem participar desse encontro maravilhoso? Morar nessa cidade maravilhosa? Fazer parte desse casamento, dessa união perfeita para toda a eternidade com o nosso noivo Jesus Cristo? Eu acho que todos nós gostaríamos de ser recebidos nas portas com aquelas palavras de Jesus: vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que está preparado para vós. Então, esse é o convite que nós fazemos, o convite que está escrito também lá no livro de Apocalipse, em que a noiva e o Espírito dizem: vem, quem quiser venha e receba de graça da água da vida. Amém. Amém, muito bem. Jesus, no seu retorno à terra pela segunda vez, ele tem duas frases, dois pequenos textos a apresentar para os seres humanos. Isso no contexto tanto da sua segunda vinda, quanto também da terceira vinda, que é a descida da Nova Jerusalém, que envolve esse contexto. Quando Jesus, ele fala para os filhos fiéis exatamente essas palavras mencionadas aqui pelo professor Arnaldo: vinde benditos de meu Pai. Eu pessoalmente, professor Arnaldo, professor Cristian e amigo ouvinte, eu sonho, eu desejo, eu almejo ouvir de Jesus essas palavras, porque também só existem duas opções. Se não ouvirmos essas palavras de Jesus, significa que ouviremos outras palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. Então só existem duas alternativas. Jesus vai realmente voltar, ele prometeu voltar, prometeu vir a primeira vez, e prometeu vir segunda vez, e promete também voltar uma terceira vez, quando ele estabelecerá para sempre o seu reino na terra. Mas, para que haja esse casamento, essa festa de casamento, onde Jesus vai convidar os seus filhos: vinde benditos de meu Pai, e Jesus então chamar sua noiva para uma morada eterna. Professor Cristian, para que isso aconteça, para que haja um casamento, é necessário que haja um início, um namoro, uma paquera. Hoje não se usa mais essa palavra paquera, mas no meu tempo de infância, de adolescência, essa era uma palavra bem conhecida: paquera, eu estou paquerando. Então Jesus, ele em algum momento começou a paquerar com essa noiva. Então nos fale um pouquinho aí de quando foi que Jesus começou o seu interesse pela sua igreja, a sua noiva. Professor Lindomar e amados ouvintes,
Eu gostaria de responder essa pergunta com um comentário de um dos maiores estudiosos de profecia dos últimos tempos, chamado Roy A. Anderson. Roy A. Anderson, em seu livro O Apocalipse Revelado, ele coloca 5 momentos, ele define 5 momentos desse primeiro momento, que é a paquera, né, professor? Até as vias de fato, realmente, do casamento, tá? Ele cita 5 passos, 5 momentos. Primeiro, o compromisso matrimonial, que tinha muito mais seriedade do que tem hoje no Ocidente. Compromisso, né? Que é essa pergunta que eu vou responder agora, nesse primeiro momento. O segundo momento seria o pagamento do dote matrimonial. Terceiro, o período de preparação pessoal da noiva para as bodas, durante o qual o noivo preparava o lar. Quarto, a cerimônia das bodas, que não se realizava na igreja como fazemos hoje, mas consistia em uma cerimônia simples, quando o noivo dava seu reconhecimento público do pedido de casamento, onde ele punha a sua capa nos ombros da noiva enquanto o cortejo se encaminhava para o lugar da festa. E o último momento, que era a festa, que era realizada especificamente na casa do pai do noivo, tá certo? Então, respondendo, professor Lindomar, a esse primeiro momento, né, desses passos aí do casamento, de acordo com a tradição, né, judaica e semita, eu queria convidá-los a abrirem a Bíblia na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Vamos falar sobre esse momento aqui de compromisso, de paquera, né, professor? Capítulo 1, versículo 4 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Queridos, esse texto do apóstolo São Paulo aos Efésios, que é repetido por Pedro também, em uma de suas cartas, ele nos diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Queridos, a igreja foi escolhida por Cristo antes da fundação do mundo. Então Deus, ele, antes mesmo de criar o ser humano, de criar a humanidade, ele deixa bem claro para nós que ele já tinha traçado um plano para redimir a sua esposa, para redimir a sua noiva do pecado, mostrando para ela o seu propósito de salvação eterna, caso ela viesse a cair em tentação e consumar o pecado, como aconteceu. Mas o texto nos afirma que Deus nos escolheu e nos ama antes mesmo da fundação do mundo e antes mesmo de nós virmos a existir. E tudo isso, queridos, a Bíblia nos diz que isso foi feito em amor. É o amor de Deus que nos constrange e nos impulsa a entregarmos a vida a Jesus Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Muito bem, então nós vimos aí que esse período de paquera, de interesse inicial de Deus, isto, na verdade, ele remonta à própria história da humanidade. Deus já nos amou. Ele nos ama porque Ele é amor, desde a eternidade. Então, agora eu quero chamar novamente o professor Arnaldo para nos falar um pouco da concretização. Quando Jesus concretizou esse compromisso com a sua igreja, com essa noiva. Amados, desde a fundação do mundo, Deus tem interesse por esse casamento. Mas esse compromisso foi concretizado. O casamento será concretizado, o casamento em si, na volta de Jesus. Mas o compromisso foi concretizado de acordo com o apóstolo Paulo em Gálatas 4:4, que diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido sob a lei. Quando Jesus encarnou como um ser humano nascido de mulher, ele se identificou completamente com a humanidade, com seu povo, com sua igreja. Então, foi nesse momento, irmão, que o compromisso se concretizou. Muito bem. Então, a vinda de Jesus a esse mundo foi uma concretização, não é isso, professor Arnaldo? Ele deixou seu trono na glória, ele deixou a sua condição de Deus eterno na sua condição espiritual de eternidade, e ele se humanizou, ele encarnou, se tornou carne, um ser humano, para vir a esse mundo, para estar conosco e poder pagar o dote da noiva. Professor Christian, então nos fale aí, qual foi o dote pago por Deus para concretizar esse casamento? Muito bem, o dote está registrado na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Capítulo 1, versículos 18 a 20, da primeira carta do apóstolo São Pedro. Vamos ver qual foi o dote. Queridos, antes de mencionar o dote como registrado nesses versos, eu queria dizer para vocês que no Antigo Testamento e nos períodos bíblicos, havia um dote que era pago antes desse casamento ser consumado. Alguns pagavam esse dote com animais, com posses, com terras, com moedas, com pedras preciosas, né? Mas Cristo pagou esse dote de uma forma bem diferente. O versículo 18 até o versículo 20 nos diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos comprados, que fomos resgatados, queridos. A Bíblia nos diz que nós somos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Queridos, Deus nos adquiriu pagando um dote, e o dote pago foi Jesus Cristo, que era um com Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus, que encarnou, que veio a esse mundo, viveu 33 anos nesse mundo de pecado, testemunhando das agruras que é viver nesse mundo, e morreu substitutivamente no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Então, o dote pago, professor Lindomar, foi a vida de Jesus Cristo, que foi entregue a fim de nos salvar. Por seu precioso sangue foi derramado na cruz, para que eu e você pudéssemos ter direito à vida eterna. 1 Coríntios 7:23 diz: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Muito bem. Tem um preço caríssimo, né, professor? Caríssimo, o sangue de Cristo. Veja só, a nossa salvação, ela é gratuita para nós. Para nós, a salvação é gratuita. Mas ser gratuita não significa que é barata. Para Deus, não foi barata. Custou a vida do seu próprio Filho. Então, a própria eternidade não é suficiente para comprar, para pagar esse valor. Porque Deus deu a sua própria vida na pessoa do seu Filho, para pagar o preço, para morrer no nosso lugar. Portanto, a nossa salvação é gratuita para nós, porque nós não temos como pagá-la. É impossível, é um valor infinito, não temos como pagar. Mas, embora gratuita, ela não é barata. Custou a vida do Filho de Deus. Portanto, nunca esqueça disso, meu amigo. E nós estamos agora passando
para os momentos finais do nosso programa e também já aqui na reta final temos uns poucos minutinhos aí em que podemos aproveitar para finalizarmos esse programa e também esta temporada sobre o livro do Apocalipse. Então, eu quero chamar a atenção para o capítulo 22, os versos 17 ao 21, que começa dizendo o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém, louvado seja Deus. Muito bem. Esse é o convite final do livro do Apocalipse. Depois da queda do homem, do desastre que houve para o céu, para o universo, os filhos queridos de Deus transgrediram o seu mandamento, a sua lei, e agora estavam condenados por essa transgressão à morte eterna. Mas Deus faz-lhes uma promessa e diz: eu virei e pagarei o preço. E de fato, ele cumpriu com a promessa. Ele veio, se tornou homem. De outra forma ele não poderia pagar o preço, porque Deus não pode morrer. Deus é eterno, Deus é imortal. Então a única forma de pagar o preço seria tornar-se homens, entrar na família humana. E isso ele fez. E na condição humana, ele renunciou à sua condição divina. Em nenhum momento ele agiu como Deus. Ele foi 100% homem. E na condição humana, ele pôde morrer, sem merecer. Porque o salário do pecado é a morte. Para nós, seres humanos, porque nós somos pecadores e merecemos morrer, esse é o nosso salário. Mas para Jesus, esse não era o salário. Ele não merecia morrer. Ele escolheu morrer. Ele escolheu dar a sua vida, pagar o preço, para que eu e você, amigo ouvinte, tivéssemos essa oportunidade. E agora, ao finalizar esta carta de amor, as Escrituras Sagradas, Jesus faz o último convite à humanidade, o último convite àqueles filhos desgarrados, aqueles filhos que antes nem sequer ouvira falar do seu amor e desse preço pago. Mas ele diz: aquele que ouve, venha. Aquele que aceita esse convite, venha e receba de graça aquilo que custou para mim, Jesus falando, a minha própria vida. Venha e receba de graça. Portanto, meu amigo, você não precisa colocar uma cruz pesada no ombro e carregá-la por quilômetros. Não precisa pôr um peso na cabeça e carregar. Você não precisa se chicotear. Você não precisa se martirizar. Você precisa de uma única coisa: aceitar. Aceitar o convite de Jesus. Venha e receba de graça a salvação que eu tenho preparada para você, mesmo antes da fundação do mundo. Então, nós encerramos
com este convite, essa temporada do livro do Apocalipse. O programa de hoje, o programa Novo Tempo, deixando com você o nosso grande abraço e até o nosso próximo encontro.